Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Elivaldo, ontem foi aprovada na Câmara a definição da alíquota do ICMS. Estados cobram ICMS e essa alíquota sobre combustíveis, transportes, telecomunicações, ela era definida 31% em alguns estados, 24% em outros. A ideia agora é uniformizar, todo mundo 17%. O assunto foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem em Brasília, Elivaldo. É verdade, com ampla maioria, 403 votos favoráveis, apenas 10 contrários e acho que 3 ausências. Então, a matéria agora segue para o Senado. Se não sofrer nenhuma modificação por lá, ela já vai para a sanção do presidente da República por se tratar de um projeto de lei, uma PL. Mas acabou acontecendo, Joel, que praticamente todos os partidos encaminharam votos favoráveis. Até aqueles que questionavam o mérito da matéria, né? Ontem mesmo nós presenciamos o deputado federal Merlong Solano, do PT, chamado à tribuna pelo presidente Arthur Lira para aquele encaminhamento do voto contrário. Fez uma defesa mostrando a realidade dos estados, que é exatamente na contramão do que o projeto propõe, porque afeta de forma direta as finanças estaduais. Só no Piauí, por exemplo, o prejuízo pode chegar a R$1 bilhão por ano. Mas o parlamentar acabou, diria assim, não participando da votação, levando em conta a decisão da bancada do PT, que encaminhou o voto favorável. E acabou provocando, então, uma aprovação fácil dessa matéria, sem muita polêmica na hora do voto de cada parlamentar. Aliás, a governadora Regina Souza chegou a conversar com a bancada no estado do Piauí para tentar costurar aí um entendimento, explicar quais são os prejuízos para o estado do Piauí. Parece que a bancada entendeu, mas ao mesmo tempo foi liberada para votar de acordo, né? Enfim, liberada entre aspas, já manifestou o interesse de votar de acordo com aquilo que parece ser um imperativo, a população pagar menos impostos. Nós estamos aqui ao lado do deputado Merlong Solano, que inclusive foi na hora lá antes da votação, deputado, o presidente Arthur Lira chamou o senhor para o senhor falar, se posicionar contrariamente a esse projeto. Queria então começar essa entrevista perguntando para o senhor por que o senhor se posicionou contrário inicialmente, mostrando argumentos que apontariam para prejuízos aos estados com a aprovação dessa matéria. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que eu sou a favor do método que diz respeito a transformar esses produtos em bens essenciais, que é o miolo do projeto foi isso. Porque ao transformá-los em bens essenciais, eles poderão ter alíquota máxima de 17% ou 18%. Então, a essência da matéria era essa? Era esta. Transformar em bens essenciais. Aí isso envolvia transporte, envolvia telecomunicação, combustíveis. Isso, são esses 4 setores. E energia elétrica. Energia elétrica, esses 4 setores. Considerando bens essenciais, o imposto cai. Desses 4 setores, 3 são a principal base de arrecadação do ICMS do estado do Piauí. Combustível, energia elétrica e telecomunicações. São a principal receita do estado do Piauí e, por consequência, dos municípios, que ficam com 25% de todo o ICMS que o estado arrecada. Então, ainda concluindo assim, dizer o seguinte, também sou a favor de uma redução dos impostos sobre o consumo. E, consequentemente, considerando que nem os municípios, nem os estados, nem mesmo a União têm condição de abrir mão de receita, tem que compensar isso em outro campo. Que outro campo? Uma maior progressividade do imposto sobre a renda, o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil é o único país em que o empresário pode ganhar bilhões e bilhões sem pagar um centavo de lucro. Não é? Como nós vimos na Petrobras, que o ano passado entregou 65 bilhões de juros, de lucros e dividendos para seus acionistas sem eles pagarem nada. Também o imposto sobre grandes fortunas e sobre grandes heranças. Aí é uma coisa séria. Isso pode ser feito tranquilamente, eu votaria a favor, no âmbito de uma reforma tributária, que enfrente os problemas do nosso sistema tributário, que tem 63 impostos e contribuições vigentes, inferniza a vida dos empresários. E, ao mesmo tempo, inferniza a vida dos mais pobres, porque a maior parte dos impostos incidem sobre o consumo. Então, por aí, tranquilo. Mas por que eu terminei, inclusive, não obedecendo à orientação do partido? Você foi contra o PT? Fui, porque o PT foi pragmático. O PT, essas mesmas coisas que eu estou dizendo aqui, o PT acredita. Nós denunciamos as falhas do processo, não é? Mas o PT entendeu que
nós já sabemos lá, toda vez que se junta Bolsonaro com Arthur Lira e Ciro Nogueira, eles têm com tranquilidade 350 votos, chegando até 360 votos. E nós, do outro lado, juntando PT e os outros partidos de esquerda, 130 votos. Então a matéria iria ser aprovada de qualquer maneira, porque tanto o Ciro Nogueira quanto o Arthur Lira já tinham sinalizado que não tinha acordo, nem mesmo para adiar a votação. Nós pedimos para adiar por uma semana para ver se dava tempo de construir alguma alternativa. Não teve jeito. Então o PT já sabia que a gente ia perder de lavada. Os outros partidos de esquerda já estavam sinalizando que era muito ruim a gente ficar nesse isolamento, num tema tão sensível para a sociedade. Aí o PT, no final das contas, terminou orientando o voto sim. Mas neste caso, eu não sou dado a radicalismo, mas neste caso, eu não vou desobedecer o partido, mas também não vou votar. Tá, mas o PT entendeu que tinha que votar a favor da matéria porque ela ia trazer benefícios à população, que é a redução de impostos, né? Nesse sentido, a bancada do governo federal se articulou muito bem e a resposta, inclusive, veio através dessa vitória. Bom, Joelson, o PT orientou o voto sim, porque sabia que ia perder e porque temeu, num tema tão sensível, passar para algum setor da sociedade a ideia de que o PT seja contra a diminuição de impostos. O PT não é contra a diminuição de impostos. O PT defende a diminuição dentro desse modelo que eu acabei de explicar aqui, no âmbito de uma reforma tributária, que diminua de um lado, diminua sobre o consumo, diminua sobre a folha de pagamento, diminua sobre a produção e aumente sobre a renda e sobre as grandes fortunas. Nesse sentido, o seu posicionamento foi arriscado, porque muita gente entendeu ou que o senhor se contradisse, né? Ou então que o senhor estava votando, ou se posicionando contra a redução. Porque eu, na verdade, sou um professor, posso até dizer que sou intelectual, e eu não nasci deputado, não preciso morrer deputado. Então, eu não jogo as minhas posições pensando só no resultado eleitoral da próxima eleição. Eu jogo as minhas posições pensando naquilo que eu tenho convicção. Mas o senhor acha que vai ter esse impacto eleitoral? Ou seja, o principal objetivo dessa matéria é influenciar no freio a escalada de preços dos combustíveis, especialmente o diesel e a gasolina. O senhor acha que essa medida vai propiciar isso? Pois é. É uma promessa, né? Veja, o prejuízo é líquido e certo. Se você me permitir, depois eu falo do prejuízo. Tranquilo. Mas a promessa é de diminuir o preço dos combustíveis e o preço da energia elétrica, que são os dois principais tributos que inflamam a vida das pessoas. Eu, inclusive, sou pagador desses impostos. Por que eu digo que é apenas uma promessa? Porque a política de preço da Petrobras não foi alterada. Ela continua, Joelson. O preço dos combustíveis continua dolarizado. Foi adotado lá pelo Michel Temer. Bolsonaro mantém essa política que agrada muito aos grandes acionistas da Petrobras, que são da Bolsa de Nova York e da Bolsa de São Paulo. Metade mais ou menos. Receber de dividendos o ano passado, acabei de falar, 65 bi. Esse ano já vão receber mais 45. Agora, referente aos primeiros 5 meses, de antecipação, mais 45 bilhões. Sem pagar imposto sobre o lucro, nem dividendo. Zero. Então, o que poderá acontecer? O Bolsonaro acabou de botar um presidente da Petrobras, eu acho que ele está com a seguinte ordem: segura aí de qualquer jeito. Ele segura durante algum tempo, se não mudar a política de preço. Porque o dólar vai continuar subindo, vai continuar tendo especulação internacional em cima do petróleo, cada vez que explodir uma bomba em algum lugar. Quando foi novembro, dezembro, volta a escalada para valer. Estão estimando que pode cair, digamos, 50%, 50 centavos por um litro de gasolina. Energia. Há 2 problemas que impedem que o preço baixe, pelo menos de maneira significativa. Não está mais havendo investimento em energia eólica nem solar, os leilões estão paralisados, porque o governo não tem investido em novas linhas de transmissão. E, por último, a privatização da Eletrobras, entre seus itens, inclui o fim da política de cotas, pelo qual a Eletrobras é obrigada a vender a parte da energia elétrica gerada nas hidroelétricas já mais antigas, aquelas que já foram amortizadas, ou seja, aquelas que já se pagaram. O investimento já foi recuperado pela empresa, no caso pela Eletrobras, ou pela Chesf. Ela era obrigada a vender essa energia destas hidrelétricas por um preço mais baixo. E aquilo... ainda está funcionando. E aquilo, esse preço mais baixo entra na conta geral para fazer a média.
trazendo inclusive o preço das distribuidoras privadas para um patamar mais baixo. Para um patamar. Isso vai acabar. Os estudiosos do setor indicam que o impacto disso é de cerca de 8% a 9%. Na hora que for concluído o processo de privatização da Eletrobras, acaba essa política de cota, vai ser tudo pelo preço de mercado. Então, na avaliação do senhor, nós estamos atacando o problema com o remédio errado. O remédio errado. O remédio certo é acabar a política de preços internacionais da Petrobras, voltar a investir no setor elétrico e manter essa política de cotas de preço de energia mais baixa. E, por outro lado, tem um prejuízo, né, Leopoldo? Pois é, deputado, por falar em prejuízo, os governadores eles têm chiado bastante, reclamado bastante em relação à consequência que esse projeto de lei pode trazer às finanças estaduais. Porém, a autoridade econômica do país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que não, os estados estão com os tesouros superavitários, tem dinheiro sobrando nos estados e é hora de um sacrifício em nome do interesse público. É essa a realidade, o senhor que foi secretário aqui, fez parte do primeiro escalão e fez parte também da equipe econômica do governo estadual? Bom, eu imagino que o Paulo Guedes, como se formou em Chicago, né, é um Chicago boy, parece que ele está pensando nos estados dos Estados Unidos da América do Norte, não no Brasil. Eu não vejo nenhum estado onde esteja sobrando dinheiro, nem mesmo no estado de São Paulo. Por exemplo, os governadores, alguns estão enfrentando greve de professores. Qual é o governante que não gosta de dar aumento para professor? Uma categoria legitimada para receber melhorias nas suas condições de trabalho e de salário, especialmente em ano de eleição, Elivaldo. Bolsonaro, de maneira irresponsável, passa a ideia de que ele manda o dinheiro para os estados pagar o salário dos professores. Não manda. O Fundeb é, sobretudo, financiado pelos estados. Hoje está mais ou menos na casa de 15% o dinheiro que o governo federal bota no Fundeb. Então, de cada R$100, o governo coloca 15, o governo federal. E o estado é que coloca a maior parte, e os municípios colocam a segunda maior parte. Esse aqui é o dinheiro do Fundeb. E, além do mais, a inflação, que eles dizem que é que está provocando aumento da receita dos estados, a inflação provoca, por um lado, um certo aumento nominal da receita, né? Pode até inibir se houver uma diminuição do comércio por conta da inflação, mas, na medida em que aumenta o preço dos produtos, há uma tendência de aumentar a arrecadação de ICMS, isso é inegável. Mas essa mesma inflação recai sobre as coisas que o Estado compra. A dívida aumenta também. A dívida também aumenta. Recai sobre o salário dos professores, dos funcionários. O Estado acabou de dar 14% para todos os professores inativos. A inflação dos últimos 12 meses é 12%. Tá dizendo? Então, essa inflação aí não repôs nesse aumento que o Estado deu para os professores inativos. Certo? Tudo que o Estado compra para custear a máquina, aumenta o preço. Tudo que o Estado investe, precisa, digamos, emulsão asfáltica, por exemplo. Então, tudo isso está ficando mais caro, o Estado também tem aumento das suas despesas, por outro lado. E, por último, assim, eu até peguei aqui uma pesca, o tamanho do prejuízo. Esse prejuízo, Elivaldo, ele é difícil de ser calculado porque o ICMS depende do nível da atividade econômica. Claro. Então, esse 1 bilhão é a estimativa, que eu acho que é a mais conservadora, é a mais baixa. Pode ser mais. Menos do que 1 bilhão, a experiência mostra que não vai ser. Então, desse 1 bilhão de arrecadação a menos, 750 seria do Estado, 750 milhões, 250 milhões dos municípios. Desse dinheiro dos municípios, Teresina fica com a maior parte, mais ou menos 45%. Então, Teresina deverá ter um prejuízo de 140 milhões. Mas os municípios têm outro prejuízo, Elivaldo, Joelson. Da parte do ICMS do Estado, 20% vai para o Fundeb. Certo. E o Estado só tira do Fundeb a metade do que ele bota. Então, 20% de 750 milhões dá 150 milhões. O Estado recebe de volta 75 e 75 são distribuídos para os municípios, conforme o número de alunos que eles tenham matriculados. Então, na verdade, neste cálculo aqui mais conservador, os municípios, ao invés de só 250 de prejuízo, tem 250 mais 75, 325 milhões de prejuízos, a maior parte para Teresina. Então, o que é que eu vejo? Em nome de uma medida pontual que não altera a estrutura esdrúxula, altamente prejudicial à economia e aos cidadãos do nosso sistema tributário, não altera, agride-se a Federação Brasileira, reduzindo a capacidade de arrecadação do principal imposto dos estados.
Inclusive, de maneira que eu confesso que eu acho que é inconstitucional, porque a Constituição diz que ICMS é competência dos estados, legislar. Caberia a ele mudar ou não Caberia essa mudar. lei. Pode parar na justiça essa... Pode parar. Se fosse governador, já estaria com minha PGE preparando as devidas ações para entrar no momento oportuno. Só dá para reduzir receita, eu não tenho medo de dizer isso, se houver uma compensação. A compensação proposta é a partir de 5%. 5% para bater na dívida dos estados com a União. Para receber quando? E aí, de qualquer maneira, já está embutido um prejuízo de no mínimo 5%. E para receber quando essa compensação? É uma promessa. Então, outra coisa, o senhor disse assim, a ação deve ser feita, os estados podem fazer, entrar com a ação, ir à justiça no momento oportuno. Esse momento oportuno já chegou? Porque o fato ainda vai ser apreciado, a matéria ainda vai ser apreciada no Senado. A matéria vai para o Senado, então não chegou ainda. O Senado, o senhor acredita que no Senado é possível haver alguma reversão? Eu espero que sim. No Senado, a maioria do Bolsonaro não é tão confortável quanto na Câmara. A Câmara hoje o Arthur Lira e o Ciro Nogueira têm um superpoder. Essas emendas secretas conferiram ao Arthur Lira um poder gigantesco. É uma espécie de imperador dentro da Câmara dos Deputados. E de modo que ele junta esses 350 votos que eu falei com a maior facilidade. É uma coisa muito grave, porque 350 votos dá até para mudar a Constituição. Então, se o Arthur Lira resolver hoje que a pena de morte é boa para o Brasil, ele tem voto suficiente para amanhã de manhã já estar aprovado na Câmara dos Deputados. Porque a turma lá não quer nem saber o que está sendo tratado. Pra você ter uma ideia, os destaques todos que o PT colocou e os demais partidos de esquerda colocaram, todos tentando diminuir um pouco o impacto sobre os municípios e os estados, todos foram derrubados. Não teve negociação de nenhum item. Então, o assunto é importante, se trata de reduzir imposto, mas para reduzir imposto de maneira responsável, sem que a educação pague o preço. 12% desse dinheiro que o Estado deixa de receber tem que ir para a saúde. Sem que a saúde pague o preço. Deputado, agora, o senhor falando aí a respeito dessa força, né, da maioria dos 350 votos, me veio aqui uma questão. O Fórum dos Governadores não tem força política para dialogar com esses parlamentares que vêm dos estados? Tem até força para conversar, mas não perderam a força para coordenar. Porque hoje, Joelson, Jair Bolsonaro é um bobo da corte. É uma vaca de presépio. Ele não está governando nada, só a sua rede social. Na verdade, quem faz os tweets dele é o filho dele, o número 02, sei lá, o Carlos. É que faz Ele governa a live dele, que ele senta lá na frente, ele mesmo que está falando. Então, aquela live semanal, ele governa. O Poder Executivo, com as emendas, com a restrição orçamentária do governo federal, que é grande, que a maior parte das despesas já são obrigatórias. Combinado com essas emendas secretas, o Bolsonaro não tem mais quase poder. Hoje não tem mais fila em Ministério de Deputado para falar com o ministro, não, viu? A fila é lá para falar com o Arthur Lira e com o Ciro Nogueira. Só. Acabou. Quero agradecer, deputado. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, deputado Merlong Solano.